bem, meus amados, eu quero convidar você hoje para abrir a sua Bíblia em 4 textos que nós vamos ler aqui, para que a gente compartilhe o que Deus colocou no coração. Eu quero lê-los em ordem cronológica, ou seja, levando em conta o tempo, dentro de pelo menos 2 momentos importantes da história do povo de Deus no Antigo Testamento, em que estas personagens elas aparecem aqui para a gente. O primeiro texto está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3. E eu vou pedir a você, portanto, que me dê a sua atenção, toda a sua atenção, acompanhando a leitura, ouvindo, talvez aqui pela nossa TV, usando seu smartphone, a sua Bíblia, como eu estou aqui com a minha nas mãos. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 3. Algumas leituras um pouquinho mais extensas, outras bem curtinhas, mas aproveite bem sempre. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. E naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. E de repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli, volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela 3ª vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino, e por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios, nem de ofertas. E Samuel ficou deitado até de manhã. Então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. E aí a história continua, e no versículo 19 diz que à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E agora nós vamos para o livro do profeta Jonas. E lá no livro do profeta Jonas, nós vamos ler 4 versículos, os 2 primeiros do capítulo 1 e os 2 primeiros do capítulo 3. Em Jonas, nós encontramos o seguinte: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso.
No capítulo 3, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e lhe transmita a mensagem que eu lhe dei. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. E nós vamos ler esses textos bastante conhecidos a partir do versículo 1 do capítulo 6. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. E acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei e o Senhor dos exércitos. E então dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então, eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. E aí continua todo um texto precioso da palavra do Senhor. Mas o quarto e último texto que nós vamos ler hoje pela manhã está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. O Senhor me deu esta mensagem: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. E então o Senhor estendeu a mão tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar,
para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças e nós te bendizemos, porque não há outro Deus além de ti. Nós queremos hoje pela manhã seguirmos ouvindo a tua voz. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Envia a tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Assim clamamos e para isso nos consagramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Samuel, Jonas, Isaías e Jeremias. Gente como a gente. 4 personagens das Escrituras, gente como a gente. 2 momentos distintos, mas que retratam a vida como ela estava, de um mundo que continua sendo nosso. Nosso mundo é complicado. O nosso mundo está complicado. E quando a gente ora, quando a gente olha para a maneira como as coisas elas estão, a gente não fica entusiasmado, certo, pessoal? Nós vemos guerras, nós vemos insanidade por trás destas guerras, disputas de poder. O mundo, como ele está extremamente dividido. É aqui no Brasil e fora dele. É um panorama global, a polarização em que o estado da gente nesse mundo se encontra. E junto com a polarização do poder também tem uma disputa entre as pessoas muito grandes e os valores estão sendo todos questionados. As coisas estão complicadas. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Então a gente tem que decidir num mundo complexo, complicado, difícil, que não nos entusiasma o jeito que as coisas estão, nas perspectivas e expectativas que a gente pode ter de olhar para frente. A gente precisa decidir como é que a gente vai se organizar. E aí a gente tem Samuel, Jonas, Isaías e Jeremias. A gente precisa ter para quem olhar. Por isso Deus nos deu a sua palavra, para a gente ter para quem olhar. Os dias de Samuel, bem lá atrás, é o tempo mais antigo destes 4 que aqui a gente fez a leitura. Era um tempo de uma transição. Um tempo de muito descompromisso das pessoas. Cada um fazia o que queria. Então só de dizer assim, você já percebeu o tamanho da bagunça. Era muita bagunça. Cada um fazia o que queria. E naquilo que deveria ser uma resposta para o povo, para a gente, uma liderança que pudesse conduzi-los, que pudesse guiá-los, que pudesse de alguma forma favorecê-los e abençoá-los, também tinha bagunça. E isso aparece dentro da casa de um homem que deveria ser um homem de Deus. O nome dele é Eli. Se tinha uma casa bagunçada, era a casa do Eli. A lição de casa para a gente é seguir lendo ali no livro do profeta Samuel, desde esse primeiro capítulo e mais um pouquinho, para você entender como é que os filhos de Eli eles estavam e o que eles faziam
da sua autoridade, faziam com o seu poder, faziam a partir da posição que eles tinham. E eu me permiti ler um pouquinho para dizer que, inclusive, o Senhor, ele estava zangado com aquele estado de coisas e disse que faria algo contra a família de Eli. A gente leu aqui, a primeira leitura nossa. Mundo difícil, as coisas complicadas, e complicadas dentro da própria história do povo de Deus. Nós estamos ali transitando do livro de Juízes. Leia o livro de Juízes e veja ali o tamanho da bagunça. Aí muito tempo passou. Muito tempo passou. Vieram os reis, Davi, Salomão, a divisão de Israel em 2 reinos, o pessoal do norte, o pessoal do sul. Tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente pensar. Aí eu deixo com você, que já tem um tempo de fé e que, por exemplo, está dizendo assim: pastor, eu não alcanço tudo isso. Então organize-se para estudar um pouco mais, para entender um pouco mais, para aproveitar um pouco mais tudo que Deus, por sua palavra, quer dizer para a gente. Mas caminhando no que é o nosso objetivo hoje aqui pela manhã, Deus, ele está se preparando para direcionar o seu povo com uma severa disciplina. E tem uma nação em ascensão. Enquanto Israel, agora, numa divisão de reinos, o pessoal do norte e o pessoal do sul, enquanto Israel, como gente, como povo neste mundo, não se organiza e vai de mal a pior, porque não quer dar ouvidos à voz de Deus, enquanto eles vão indo por esse caminho complicado e assim complicando a vida, porque sempre que a gente não acolhe o que Deus tem para a gente, com aquilo que é o caminho da gente, a vida fica mais complicada. Enquanto isso, Deus observa o cenário mundial e tem uma nação em ascensão. Ela ainda não é tudo o que ela vai se tornar, mas ela já é uma nação em ascensão. E o nome desta nação é Assíria. E ela tem uma cidade muito importante chamada cidade de Nínive. Os assírios, eles eram terroristas daquele tempo. E é na base do terrorismo que eles chegavam contra as nações para dominar. Eram absolutamente e absurdamente violentos. Eles acabavam com a vida das pessoas e destruíam tudo que a gente poderia falar assim de meio ambiente a ser preservado. Eles eram assim do tipo destrutivos mesmo. Mas tinha um profeta chamado Jonas, um profeta conhecido. E Deus dá uma missão para Jonas. Dá uma missão de ir para essa grande cidade importante, a cidade de Nínive, e levar uma mensagem muito curtinha da parte de Deus. Complicado isso. Muito complicado. Difícil de alcançar, difícil de entender. Como assim? Levar uma mensagem de esperança para uma nação que se levanta para ser uma superpotência e que é perversa do jeito que é e contribui para o mundo ser mais perverso naqueles dias do jeito que a Síria contribuía para que o mundo fosse. Deu para entender?
Parece com muito que a gente encontra nos nossos dias em muitos lugares do mundo. A gente está falando aqui do século VIII, mais ou menos antes de Cristo. Mas nessa mesma época, também surge a história do profeta Isaías. Esse rei Uzias, que a gente leu, estão comigo? Esse rei Uzias, sobre quem nós lemos, ele governou por 52 anos. Um rei por 52 anos é bastante tempo, gente. Lembra a história da última rainha aí da Inglaterra, muito tempo de reinado, um reinado longo, não sem problemas, mas todo longo reinado traz uma certa estabilidade, uma certa segurança. Então não vamos confundir as coisas. Israel dividido em duas medidas, o pessoal do norte e o pessoal do sul. Israel vai de mal a pior, no seu estilo de vida, não levando Deus em conta, dando lugar para todo tipo de desumanidade que a gente conhece, adorando outros deuses e consequentemente trazendo para a sua vida uma falta de princípio, uma falta de valor. E aí aparece na forma de imoralidade, na forma de todo tipo de permissividade que vai descaracterizando o ser humano, como Deus o fez, e vai tornando o ser humano cada vez mais entregue a si mesmo. Desumaniza, bestializa. Uns dominando sobre os outros, haviam classes que enriqueciam, que dominavam sobre as menos prestigiadas, e assim a coisa se perdia, isso no norte, isso no sul. Mas havia uma estabilidade que permitia com que eles olhassem para os seus governos e dissessem: nós podemos depender dos nossos reis. E toda vez que a gente depende de um homem mais do que Deus, a gente se lasca. Mas assim estava a mentalidade deles, olhando para a instituição monarquia. É por isso que quando Uzias morre, o Isaías fica sem chão. Ele era um jovem de 18 anos, aproximadamente. E é por isso que ele vai para a casa de Deus, porque ele olha para o cenário ao seu redor, e agora? Morreu o rei. Ficou sem chão. E olhava para tudo que aconteceu ao seu redor, ficou bastante preocupado. Um século depois, nós chegamos aos dias de Jeremias. E os dias de Jeremias são dias em que a Assíria, de que a gente falou, já se levantou, já se transformou numa superpotência. A Assíria foi a nação que Deus usou para disciplinar o pessoal do norte. Eles foram para lá, eles tomaram tudo, eles levaram o pessoal do norte em cativeiro também, espalharam por muitos lugares do mundo então conhecido. Foi uma tragédia, foi um caos, foi um desespero só. E o pessoal do sul, que estava com um problema com os seus irmãos do norte, é problema de família. Eles gostaram de ver o pessoal do norte sendo afligido pela Síria. Eles ficaram contentes com isso. E é nesse cenário complexo, difícil, onde também o pessoal do sul estava vivendo como queria, como podia. Apesar de Deus já haver usado Isaías para dar-lhes uma palavra de juízo,
Eles permaneceram sem dar atenção à voz de Deus e seguiram o seu próprio caminho. E o Jeremias vai ser essa pessoa que Deus quer usar para seguir falando, mas também para viver o caos. Jeremias viveu o caos. Samuel, Jonas, Isaías e Jeremias. Eles têm uma missão impossível. Veio para eles a palavra do Senhor e lhes deu uma missão impossível. E agora que a gente já se identificou com o cenário deles, vamos nos identificar com eles. E agora a gente vai do final para o começo. A gente vai olhar para Jeremias. Se a gente olhar direitinho para Jeremias, a gente vai falar que Jeremias ele foi assim bastante instável emocionalmente. Você é instável emocionalmente? Se tem uma coisa que é bom a gente olhar para os personagens da Bíblia e a gente fala assim, não é que se parece comigo? É porque Deus tem a incrível capacidade de falar com pessoas. Não se engane, você que está aqui agora, em casa ou quando estiver, Deus conspirou para você estar. É assim que Ele faz. Ele tem uma palavra para você. Da forma como um dia veio a palavra do Senhor para Samuel, para Jonas, para Isaías e para Jeremias, hoje vem a palavra do Senhor para mim e para você. O Jeremias é o profeta chorão. Você é chorão? Não tem problema. Para ganhar de Jeremias vai ser difícil. Mas o Jeremias, ele viveu tudo que ele pregou. E se você tem dificuldade de se enxergar no cumprimento de uma missão impossível, ele também teve. Essa resposta de Jeremias, ele dizia assim: Senhor, o Senhor está me chamando, eu nem saí das fraldas ainda. Como assim o Senhor está me chamando? Porque Deus chama pessoas que Ele conhece. Porque Deus chama pessoas improváveis. Porque Deus chama pessoas vulneráveis. Porque Deus me chama, chama você. Se tem alguém que sabe quem eu sou, quem você é o Eterno de Israel, e Ele sabe. Ele nunca se engana, vocês estão comigo? Escute a palavra que é da parte do Senhor. Apesar de como você se enxerga, Jeremias, eu coloco a minha palavra na sua boca. Sou eu que faço. E você vai fazer aquilo que eu te ordenar seja feito. E o Jeremias vai chegar um momento nos seus escritos que ele vai dizer assim: o Senhor me enganou. O que foi que o Senhor fez comigo? Porque ficou tão difícil, mas tão difícil. Jeremias viveu o caos. Jeremias viveu o sofrimento humano como poucas pessoas viveram o sofrimento humano. Se você sabe o que é sofrimento,
vai para Jeremias e chore com ele, porque ele pode te ajudar a chorar na presença de Deus e ainda assim continuar firme em Deus. Ele sabe, ele entende do assunto, mas ele vai dizer: o Senhor me enganou. Ele vai dizer isso, mas ao mesmo tempo que ele diz assim, está tão difícil viver todas as implicações do que seja um profeta de Deus nesse tempo que eu estou vivendo. Eu, Jeremias, não consigo me desvencilhar disso, porque na mesma medida que eu quero abrir mão do meu chamado, queima no meu coração o meu chamado, e eu não consigo abrir mão do que o Senhor fez comigo. Eu não consigo abrir mão. Quando a tua palavra vem, ela queima no meu coração, e ela me conduz com tanta força, que todo sofrimento dá lugar a uma resiliência, a uma perseverança, dá lugar a uma iniciativa, e eu não consigo me conter, e eu vou e continua acontecendo. Mas teve muito choro, teve muito sofrimento de verdade, teve muito questionamento de Deus, mas teve uma pessoa que viveu tudo o que pregou. Mas tem o Isaías. O Isaías, ele era um jovem palaciano. Ele tinha duas coisas que ele podia fazer da vida dele, e nos dias de Uzias, quando havia uma estabilidade para quem tinha um pouco mais de condição, ele podia, das duas uma, ou fazer as duas coisas pela condição que ele carregava na sua vida, ou seguir um caminho político, ou ser um grande proprietário de terras e levar a vida e ganhar a vida assim. Mas quando Uzias morreu, e ele percebeu que ele ficou sem chão, Deus o atraiu para o seu santuário. E na insegurança dele, 18 anos aproximadamente, dá para entender um menino com 18 anos. Não sei se você achava que o Isaías, ele era dos 40 para cima quando ele foi chamado. Tinha 18 anos. Entendeu, Maria Alice? 18 anos. E ele foi para a casa do Senhor. E ali ele vai chegar onde a gente também chega. Quando seus olhos se abriram para a presença de Deus, ele falou: esse jovem de lábios impuros, ele olhou para si e falou assim: esse desqualificado. Veja que agora, ele não vê o seu potencial como um palaciano, como alguém que tinha tudo para ascender politicamente, como quem tinha tudo para ser um grande proprietário, ou seja, da classe rica dentre os de Judá. Mas ele olha para si, como muita gente olha para si e fala assim: mas como é que Deus pode me considerar sendo eu quem eu sou? Deus sabe o que acontece em mim. Deus sabe as coisas que passam na minha cabeça. Deus sabe o mal que eu carrego e aquilo que eu sou capaz de fazer da minha vida. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Foi assim que ele definiu a sua vida, a sua história. E eu vivo no meio de uma gente de lábios impuros. Eu estou perdido, porque agora eu vi o Rei. Eu vi o Senhor. Agora eu vou morrer. Foi para isso que ele me trouxe aqui, para me matar. Até que Deus se revela. Porque a gente caminha com a nossa própria percepção até que Deus se revela.
e ter uma percepção a respeito de si, como Jeremias e agora Isaías tem, é necessário para mim e para você. Mas ainda assim, Deus se revela, e Ele fala comigo e fala com você. Deus é Deus que fala comigo, Deus é Deus que fala com você. E veio a palavra do Senhor para Jeremias, ele falou comigo. E veio a palavra do Senhor para Isaías, e ele falou com ele. E também lhe deu uma missão impossível. Quem é que há de ir por nós, Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. E pelos próximos 40 anos, esse jovem vai se ocupar dessa missão impossível que Deus lhe deu. Coisas que acontecem na gente, com a gente, coisas que acontecem com você, coisas que acontecem comigo. Quando a gente se pergunta, mais ou menos na mesma época, a gente já falou, o Jonas, profeta conhecido. Só que quando vem a palavra de Deus para Jonas, tudo que Jonas quer fazer é se livrar de Deus. Primeiro ele se dispõe a desobedecer, intencionalmente desobedece. E depois, quando Deus coloca ele na linha de novo, ele fica muito bravo com Deus, mas muito bravo com Deus. E mais ou menos o que Jonas vai dizer: o senhor entendeu por que eu fugi? Porque eu queria, na verdade, me proteger do que o senhor é capaz de fazer para essa gentalha. O senhor tem certeza que o senhor vai fazer por Nínive aquilo que o senhor me pediu para ir como seu mensageiro para que o senhor faça? Mas não é possível, lo siento, pero no. Oxe, capaz, cabeça, será que é isso mesmo, Senhor? O senhor está me pedindo? O senhor tem certeza? São coisas minhas, são coisas suas, são coisas nossas. Olha com que tipo de gente que Deus está lidando. Jonas, profeta disposto intencionalmente a ser desobediente, parece com você. Sabe a resistência da gente? Sabe quando a gente sabe o que Deus tem, o que Deus quer, e ainda assim a gente é resistente? Você entendeu porque eu estou falando de Jonas? Porque a gente tem que reconhecer as resistências que a gente carrega, pelos motivos que a gente sustenta. Mas ainda assim, veio a Jonas a palavra do Senhor. E ainda assim, hoje de manhã, preste atenção, isso aqui é muito sério. Vem para você a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Para te dar uma missão que é impossível. Mas talvez o cenário assim mais é o cenário lá dos dias de Juízes, lá atrás na história. Presta atenção nisso. O negócio ia de mal a pior. Uma mulher estéril, apequenada pela segunda esposa do seu marido. Ela se sentia um nada. Até que um dia, na presença do Eterno, ela constrói um caminho de consagração.
Senhor me dá um filho, eu devolvo para o Senhor fazer dele aquilo que o Senhor precisar. Seja o tipo de gente que ele vai ser. E Deus gera Samuel na oração de Ana. Deus pode fazer muita coisa a partir das nossas orações. Já está na hora de você começar a orar se você não orou ainda. Mas a doideira da coisa é que quando o menino Samuel cresce ao ponto de poder não depender mais do peito da sua mãe, do leite materno, sabe onde é que Deus coloca esse menino para ser criado? Na casa toda complicada e desconcertada do profeta Eli, do sacerdote Eli. O negócio ali era complicado, era tudo desvirtuado, o negócio era feio de ver. Onde é que Deus está com o juízo de colocar um menino, uma criança, na casa de uma gente assim? Deus é muito diferente da gente. Deus fala que a gente não precisa ficar tendo que guardar as nossas preocupações com quem está ou deixa de estar no governo. Nem as nossas preocupações com o exército de A ou de B que se levante aqui ou acolá. Porque quando a gente olha para a gente chega à conclusão que como gente nesse mundo, o que a gente é bom é de fazer bobagem, é de fazer besteira, é de fazer tudo errado, é de complicar as coisas, porque a nossa capacidade de sermos desumanos é muito grande. Deus não está nem aí para o poder que os homens acham eles têm. O tipo de missão que Deus nos dá é uma missão impossível, porque é humanamente impossível que Jeremias consiga dar conta sozinho, é humanamente impossível que Isaías dê conta sozinho, é humanamente impossível que Jonas consiga algum resultado, ainda mais nem querendo ir para a obra de Deus. É humanamente impossível pensar que uma criança que foi colocada aos cuidados de uma família perversa possa se tornar na grande resposta que Deus tinha para aquele tempo. Porque as respostas de Deus para toda crise nossa passam por mim e por você. Gente como a gente, para quem vem a palavra de Deus. Hoje vem a palavra de Deus para mim e para você, para dizer para mim e para você que a palavra de Deus, ela é invencível. Invencível. A palavra do presidente, a palavra do primeiro-ministro, a palavra do rei são falíveis. A palavra do eterno é invencível. É invencível, a palavra do eterno é invencível. E está na hora de você ouvir o que Deus está falando para você, e de confiar que Deus tem um chamado para você, e de entender que o que Deus tem dado para você fazer, se é a palavra de Deus, na sua vida vai ser algo que nada e nem ninguém vai poder impedir a reverberação do que Deus vai fazer através de você. Hoje tem um chamado de Deus para as nossas vidas aqui. Maria Alice era só um menino que ainda não conhecia o Senhor. Ainda não conhecia o Senhor. Até que o Eli, o sacerdote que Deus vai disciplinar,
O sacerdote que não está agradando a Deus, mas ainda assim o Eli discerniu. Fala, Senhor, o teu servo te escuta. Era só uma criança que foi crescendo na presença de Deus. Você terá as respostas que você precisa. Que o Deus que começou, Ele vai completar. Não esqueça dessa palavra. Com todas as suas dúvidas, com todas as suas inseguranças, com todos os seus questionamentos, Deus sabe. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida é invencível. A palavra de Deus sobre a sua vida é invencível. E assim Deus vai chamar todo tipo de gente. Deus vai chamar alguns, sabe para quê? Para serem os chorões da madrugada. Porque quando alguém que Deus chama para chorar na madrugada se coloca diante de Deus, o céu se abre. E Deus libera uma palavra sobre alguém. Porque a palavra do Eterno é invencível. E esta palavra que hoje vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vai encontrar lugar no seu coração. E ela vai crescer, não como uma erva daninha, mas ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai florescer. E você será como que uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e vai dar muito fruto. Mas hoje você tem que se abrir. E esse é o momento da nossa resposta. A missão sempre é impossível, mas o Deus que eu sirvo, para Ele não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Em nenhuma das suas promessas. Nada pode contra a boa mão do Senhor. Hoje pela manhã nós vamos orar. E hoje pela manhã você vai reagir. E hoje pela manhã você vai se decidir. E hoje pela manhã você vai dizer: Senhor, se eu ainda não sei nem o que nem como, hoje eu estou aberto para receber do Senhor a direção que eu preciso. Mas que eu vou responder ao chamado do Senhor, eu vou. Porque eu estou entendendo que hoje pela manhã veio a palavra do Senhor sobre a minha vida. Veio a palavra do Senhor sobre o Júnior, o filho do Adilson, filho da Toninha, filho de alguém. Ou sobre o Júnior, que de repente foi criado sem pai nem mãe. Ou sobre o Júnior, que passou por tudo que passou, um improvável. O Júnior, cheio de coisas, cheio de defeitos, cheio de tanta coisa, mas a palavra do Senhor veio. E se ela veio, ela é poderosa para fazer aquilo que está proposto no coração de Deus em mim e através de mim. Não é sobre mim, é sobre aquele que nos chama. É sobre aquele que nos chama. Quero te convidar para orar hoje pela manhã. E se você entendeu, e eu creio que você entendeu a palavra, não importa quem você seja, não importa como você esteja, não importa o quão distante até aqui você considere você estava de Deus, veio a palavra do Senhor. Ele já se aproximou de você, e com isso Ele já está dizendo: eu te quero. E é isso que importa. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você.
quero orar com você. Eu não preciso que necessariamente você venha aqui, mas o altar sempre é um espaço de oração. Mas você pode e deve fazer como alguns já estão fazendo desde muito tempo, ajoelhados, orando, buscando, mesmo assentados. Mas nós vamos fazer uma declaração. É o Senhor quem traz vida. É o Senhor quem opera nesse lugar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque hoje pela manhã a tua palavra ela veio sobre a nossa história. A palavra do Senhor veio sobre as nossas vidas. O Senhor está nos chamando para uma missão impossível, porque por diversos motivos da gente é impossível que nós tenhamos condição de realizá-la. Mas nós estamos ouvindo o teu chamado. É impossível que nós consigamos atender às expectativas do Senhor, mas ainda assim o Senhor chamou. É impossível a gente conseguir seguir realizando sem tropeço, sem embaraço, sem fraquejo, sem momentos que nós vamos titubear. Mas ainda assim o Senhor nos chamou. É impossível, Senhor. Quando a gente olha para a gente fala, mas não vai dar certo. Mas ainda assim veio sobre nós a palavra do Senhor. Obrigado por falar com a gente. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está dizendo: sou eu que incluo você nos meus planos. Sou eu que sei do que você é feito. Eu não estou enganado no meu chamado. Obrigado por falar assim com a gente, Senhor. Obrigado porque o Senhor está disposto. Nós queremos nos dispor hoje pela manhã também. Nós queremos, Senhor, deixar bem claro que a gente vai continuar até duvidando. Que de vez em quando a gente vai ficar bravo com o Senhor. Que de vez em quando a gente vai ficar de má vontade. Que de vez em quando a gente vai dizer: mas Senhor, eu. Mas a gente quer dizer uma coisa hoje pela manhã. Quando isso acontecer, Senhor, não desiste da gente. Renova na gente, Senhor, a palavra que o Senhor tem lançado sobre o nosso coração hoje pela manhã. Eu te peço, invade da forma como o Senhor está fazendo hoje pela manhã aqui nesta casa de oração. O Senhor está invadindo este espaço, como quando o Senhor invadiu a história daquele menininho, um menininho ainda, numa casa improvável, o jeito mais improvável de criar uma criança que deu certo, porque o Senhor estava com Samuel. Invade esta sala, onde tem gente escutando esta palavra aqui, agora ou quando estiver. Invade este quarto.
Invade, Senhor, este lugar, esse canto. Invade este lugar agora, Senhor. Vai com a tua presença, Senhor. E toma pela mão essa vida, esse homem, esta mulher. Abre o entendimento, porque é a palavra do Senhor que é invencível. E a palavra do Senhor que é invencível está sendo liberada sobre as nossas vidas. E sobre todos que serão alcançados pela unção do Senhor, que é derramada especialmente nesta manhã, para os propósitos que passam pelas nossas vidas e de todos que o Senhor está alcançando através desta palavra liberada. Salve hoje pela manhã aqueles que estão pedindo salvação. Restaura a história, repagina a vida, glorifica o teu nome. Nós nos consagramos para esta missão impossível. Nós nos abrimos para este chamado. Nós somos o alvo do teu amor hoje pela manhã. E nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor quer levantar um povo. O Senhor quer levantar uma igreja. O Senhor quer fazer algo através de cada um de nós e daquilo que nós representamos enquanto comunidade que o Senhor nos tem chamado para ser. E ninguém vai ficar de fora, porque o Senhor está encontrando um jeito de falar a cada coração. Obrigado porque veio a sua palavra sobre as nossas vidas hoje pela manhã. Recebe a honra, recebe a glória e recebe o louvor hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Temos um pedacinho de uma canção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer, há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar para trás, pois eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, pois eu tenho um chamado. Espero que nós possamos ter entendido hoje pela manhã que não é o cenário que nos rodeia que é o grande problema, mas é o que acontece dentro da gente. Mas a palavra de Deus vem para dentro da gente
para a gente ser, nas mãos dele, uma resposta para todo o cenário que está aí. Vamos ficar de pé, meus amados. Levante as suas mãos. Muito obrigado a todos que mais uma vez chegaram antes, estão nos servindo desde esta casa de oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Cumprimente aí quem chegou também. Eu vou te dar um cumprimento.